Saudações! Eu vou compartilhar mais um relato com lucidez numa experiência extracorpórea. Ela não é muito antiga. Eu acho que tem uma questão interessante aqui a ser abordada, pelo que eu me lembro. Eu só não sei porque eu não li na época e o título aqui está escrito secreto. Eu não lembro se eu mesmo coloquei isso aqui para eu não compartilhar, porém, esse é o relato que eu tenho disponível aqui na casa da Marina, no apartamento, porque alguns eu escrevo na minha casa, talvez a maioria eu escreva lá e eu acabei de chegar e eu não enviei arquivos para mim, porque eu saí de lá numa correria, como sempre, para variar, porque eu tenho trabalho hoje no bar do Folk e Anix. Fez pipi. Está mexendo na areia. Então, se tiver alguma coisa aqui secreta, eu reavalio e censuro. Que eu considere secreto. Eu não sei, já falei de coisas tão constrangedoras. Eu não estou lembrado, apesar de ser do dia 20 de setembro de 2024. Então, não tem tanto tempo assim, já que estamos agora no iniciozinho de dezembro. Antes de começar o relato, acho importante eu lembrar que eu criei um grupo no WhatsApp e na descrição do vídeo tem o link para você entrar nesse grupo, caso queira conversar sobre assuntos que nos ajudem a ampliar a nossa percepção da realidade. Tem muitas questões sendo abordadas lá, dá para comentar no decorrer da semana. Eu tento aparecer lá porque fim de ano tá bem apertado, mas eu acabei abrindo o canal mesmo assim, porque é legal ver a interação lá. Agora a Nix está relando em mim e, detalhe, eu coloquei a cadeira aqui para ela aparecer ali, ó, na caminha dela, porque ela estava lá. Assim que eu sentei e acendi a luz aqui, porque agora eu tenho um daqueles anéis, quem não viu na live ou não ouviu eu falando, né? A Marina me deu de presente de Natal. Eu fiquei sem jeito, mas aceitei. O que foi? Eu peguei a cadeira dela, subir na janela. E ela quer subir na janela. Então, ela reclamou, coloquei a cadeira lá, e é bem provável que ela não suba, mas ela só queria a cadeira lá, porque se ela quisesse subir, a cadeira estava lá, né? Então, entre no grupo caso você queira conversar. Tem pessoas lá que respondem mais do que eu, mas eu tento pelo menos uma vez ou duas por dia dar uma olhada. Eu comprei um chip só para isso, num outro celular, que no caso é esse aqui, que tem um probleminha para carregar. Até me falaram de um carregador por wireless, sei lá como é que chama, né, por contato, mas tem um jeitinho. Se eu colocar para carregar e ele apita por causa de umidade aqui, e aí eu desligo, às vezes ele funciona carregando assim. Às vezes ele tem que estar desligado, aí ele acusa e quando liga ele funciona. Mas tudo bem, é só um celular de backup. Esse ali é o principal agora, que também foi a Marina que me deu. Por isso que eu fico constrangido. Tudo bem que ela comprou outro melhor para ela, então ia ficar sem utilidade. Mas, seguindo aqui com o relato, do dia 20 de setembro de 2024. Eu estava em alguma aventura saindo de um restaurante com tema medieval, onde eu comi pães da casa e tentei interação com as pessoas lá, e depois voltei para o que seria o meu apartamento, que era no andar de baixo, e o elevador trouxe 3 jovens com os quais eu até brinquei e me apresentei. Sim, o restaurante era como se fosse um hotel, né? Mas por algum motivo era no andar acima, não no andar térreo, como geralmente é. E eu me apresentei. A moça eu abracei. Os caras não estavam tão amigáveis, mas disseram que iam conhecer o lugar porque sempre ouviram falar. E o restaurante, no caso.
Isso depois de eu entrar no meu apartamento, que era bem temático também, apesar da bagunça na cama. Aqui eu anotei bem resumidamente, mas eu lembro que eu os convidei para o meu apartamento, que tinha muita coisa temática também, né? Antes deles irem conhecer o lugar lá. E, enfim, eu lembro dessa situação. Depois eu acabei voltando para casa, minha casa de verdade. E aí eu senti uma presença, depois de passar pelo portão e quase alcançar a minha casa, eu senti uma presença grande. E olhei para trás. Entrou uma mulher que emanava uma aura que a modificava e eu não conseguia ver seus detalhes. Entrou pelo portão, atrás de mim. E ela disse que era para eu não contar a ninguém sobre ela. Ah, por isso que era secreto então. E ali eu não tinha lucidez ainda. Mas eu captei que era para ninguém do lugar onde eu moro e eu fiz que sim. E a vi se direcionar para a casa da minha tia. E eu não entrei na minha casa. Eu queria me distanciar daquela mulher, criatura, ser, e segui pelo corredor da minha tia e voei para o telhado vizinho. É porque geralmente eu saía por ali na minha época de 19 anos e tudo mais, quando eu comecei a estudar projeção. Tem um corredor da minha tia e vai para a casa dos vizinhos. Ela desce assim, tem um murinho e tem casa dos vizinhos. Eu geralmente voava por ali e foi o que eu fiz. E eu queria me distanciar, segui pelo corredor, tá, desci e voei. De onde eu voaria para mais longe possível. Mas a mulher estava sobre o telhado da minha tia e disse: mas aqui você invade o meu espaço. O telhado fica na altura de onde eu passaria. Eu senti que era o lugar que eu tinha escolhido para ir e não passar por ali. E como eu vi que ela tinha a forma de um tigre agora, mas com a cabeçorra imensa e olhos verdes, e mesmo assim eu sabia que era mulher. Eu falei: olha, eu sou só um filhotinho em relação a você, eu só quero ir. E saltei, voando. Voei e senti uma força me puxando de volta. E eu disse que só queria ir para a luz, e me referia a uma luz distante, como um sol se pondo, mas é porque tinha isso lá adiante. Mas o cenário mudou ao meu redor e eu me vi preso do que eu só posso descrever como uma fase de videogame de blocos. E infinitamente igual em configuração. Porque por mais que eu me deslocasse entre os cômodos, eu nem posso chamar tanto de cômodos assim, porque... como eu vou explicar? Tinha blocos muito grandes, formando como se fosse Tetris, só que tridimensional. Então, não era um labirinto simplesmente. Cada cômodo tinha uma configuração e um certo jeito de passar. Bem complexo de explicar. E eles pareciam... Não, mentira, desculpe. Pareciam se repetir e tinham uma configuração nada convencional. Às vezes parecia inverter a parte de cima com a de baixo. Enquanto eu andava, a quem está ali se banhando, enquanto eu andava pela casa, às vezes o meu senso de direção mudava. Às vezes do lado, às vezes para cima, para baixo. Era bem maluco. Parecia aqueles quadros, né? Aquele modelo daquela escada que você não sabe se desce, se sobe e inverte. Era uma coisa muito complexa. Eu vou ter de resumir a vivência toda, escrevi aqui, porque isso aconteceu mais de uma vez. Umas 3 durante a noite toda. Foi longo e a minha lucidez oscilou e alternou nesses momentos. Considero tudo como projeção,
astral, fora do corpo físico, porque teve momentos de muita lucidez e o senso crítico era nítido, assim, eu analisava a situação. E outras, só a tentativa de escapar, era só a tentativa de escapar dentro de um contexto. Então, em alguns momentos, eu percebi exatamente que eu estava ali, só que a coisa exigia tanto a minha concentração, como se eu precisasse levar a sério aquele cenário, que eu acabava absorvido pela situação. E não pensava tanto no deslumbre de estar fora do corpo. A tal bruxa, pelo que entendi, buscava crianças. Não parecia estar atrás de mim, mas todo lugar que eu chegava, ela chegava para ameaçar alguém. E eu estava lá e acabava sofrendo tal prisão, caindo nessa casa, sendo jogada nessa casa. Como se fosse para eu não atrapalhá-la. E aí eu não sei se eu era colocado no cenário para confrontá-la, para ser um contraponto, porque ela estava atrás dessas crianças, mas ela sempre me jogava e eu não fiz muita coisa útil para salvar as crianças, não. A tal ponto de eu concluir depois que a aventura toda pode ter sido como as salas de aula nas quais ela me prendia, só que em ambiente maior. Eu não entendi isso aqui, espera aí. Ah, entendi. Que a aventura toda era uma prisão. Como essas casas nas quais ela me jogava. Que era uma situação de aflição. Eu realmente tinha muita dificuldade para sair de lá. Eu não sei se eu escrevi aqui porque já tem um tempo, mas eu tinha lucidez alta nesses momentos. Eu até considerava acordar. Eu acho que eu escrevi coisas assim. Mas eu acho que a experiência como um todo, ela era um modelo macro desse micro que era cada casa dessas. Entenderam? Porque eu continuava voltando para a mesma situação. Assim como quando eu saía de um cômodo, eu voltava para outro cômodo muito parecido, com uma configuração muito similar e não conseguia me desvencilhar. Então parecia tudo... Eu chamei aqui de sala de aula porque para mim tudo é treino. Talvez a intenção fosse até boa, sei lá. Numa das vezes eu saí e estive com outras pessoas, saí dessa casa, consegui sair da casa e estive com outras pessoas que pertenciam ao círculo do restaurante temático medieval. Por isso eu falei no início, porque a situação começou ali. Num deles, um casal, dono de uma loja, esperava com armadura. Ela com uma versão bronze da armadura de Cisne de Cavaleiros do Zodíaco, aí é só para quem assistiu, e escudo. E a bruxa vinha, né? Veio, mas se voltou contra mim, não contra eles. E eu acabei preso nesse caleidoscópio da bruxa, que parecia um caleidoscópio, porque é como se fosse muito espelhado, se repetindo, repetindo, repetindo. Num desses momentos eu estava tão lúcido e a prisão era menor, era bem apertado, tinha uns 2,5 metros de altura, eu tenho 1,80, e uns 2 de largura, no formato hexagonal. E desculpa, eu estou exausto. E eu nem vou editar muito esse vídeo aqui não, porque agora é fim da tarde e eu tenho que estar no bar às 7 horas para fazer uma atividade temática de arremesso de facas, brincar com as pessoas, né, e fazer um torneio também. Formato hexagonal, e eu flutuava no meio, girando e analisando bem os detalhes e me perguntando se eu ia contar isso em relato no canal por causa pela mulher ter dito, né, que não era para eu falar dela, mas eu captei que era muito para não contar para as pessoas do meu
do meu lote, lá da onde eu morava, num primeiro momento. Não sei. E se eu gastava meu tempo analisando pormenores do lugar, também cheguei a pensar nisso. Porque é muito interessante você se ver. Repito, é como você estar aqui. Olha ao seu redor. Era eu olhando detalhes de um cenário muito, muito peculiar. É curioso, no mínimo. E, bom, se eu gastava. E tinha umas espécies de mini prateleiras na mesma altura da coisa, e eu pensei na estrutura da coisa, não na mesma altura. Preso na parede. E eu pensei, a forma não importa. A forma não importa. Tenho é que sair daqui. Mas para isso eu preciso não surtar. Eu tenho uma... Ih, cachorrada. Tá difícil hoje. Eu só fechei a janela ali para tentar continuar. Aí ele parou. Só que aí fica um eco. Para não surtar, porque a aflição batia forte. Sim, eu tenho claustrofobia. E isso é usado contra mim constantemente. Assim como naqueles que eu podia mudar de cômodo, porque eram apertados e eternos. Parecia que eu não ia conseguir sair. Às vezes eu achava uma brecha e fugia. Nesse lugar confinado, pequeno, eu tratei de analisar a mim mesmo. Taquei a mão para trás e peguei algo grudado e puxei para frente. Aquela varredura que eu faço, né, para ver se tem alguém. E veio como carne, músculos. E era ruim de puxar, como sempre é. E eu jogava no chão. Só que vinha como nódulos, assim, sabe? Sei lá. Por causa dos nós de músculo, não sei. E eu fui jogando no chão, mesmo flutuando, eu fui jogando no chão. Tudo chegou a ficar escuro e eu firmei bem em afirmar que eu ia tirar tudo. Neste momento, cheguei a pedir clemência e ajuda para sair daquela situação. Não por desespero, mas porque era desagradável. Mas não tive resposta e eu também não queria acordar. Eu queria sair da situação, mas não queria acordar. Não tive respostas e pensei que provavelmente era preciso eu passar por aquilo. Na vida nós também queremos que coisas desagradáveis sejam desfeitas, arrumadas ou que nos livrem disso ou daquilo, mas são vivências necessárias e eu resolvi encarar. Puxei, e quando a visão voltou ao normal, eu estava fora já do lugar, numa rua. Pessoas passavam aos montes para uma sessão de fotos e eu os segui. Lá veio a bruxa e começamos a conversar. Se juntou a ela uma das crianças que ela tinha pego e eu perguntei qual era a história dela, porque ela estava ali e ela disse que tinha morrido fazia muito tempo. A irmã caçula dela, nem lembrava dela mais, foi algo que ela me disse. Tinha sido num acidente de carro. O rosto dela era acinzentado e o cabelo bem preto. E a menina que estava ali, calada, tomou uma forma parecida. E se juntou mais às outras, em idade intermediária. E eu estava diante de 3 versões da bruxa, adulta, no fim das contas. Mentira. 3 versões da bruxa. E a adulta me olhou e riu e assumiu o meu rosto. E eu senti que eu assumia o dela. Era como se ela estivesse me assimilando também para me tornar meio que ela, como ela fez com as crianças.
e se virou de costas e se distanciou como se estivesse roubando algo de mim, puxando algo de mim. E o cenário que era aberto se fechou e lá estava eu preso. E pensei em fazer uma cúpula em mim de palavras. Escrevi proteção em círculos ao meu redor, do alto da cabeça aos pés. E o cenário mudou para a rua que desce perto da minha casa, na qual sempre desço e volitei por ela. Sempre desço, principalmente fora do corpo. E volitei por ela, em pé mesmo. Mas estava chovendo e eu pensei, a proteção não devia servir como um guarda-chuva, porque era como um anel que girava, eu fiz ao meu redor e ele continuava lá. Mas vi que não, porque me molhava, passava por essa proteção que girava. Não era uma chuva forte e eu pensei que estava tudo bem. E foi quando fui puxado e tudo borrou ao meu redor e eu tentava analisar. Era tudo meio colorido e borrado e uma música foi cantada em voz masculina enquanto eu me deslocava e pensei em tentar decorar a letra. Mas era uma música imensa que não repetia frase alguma. Falava o nome da bruxa e sobre quem ela era enquanto força. E era uma música até legal, eu pensei. Rimava e parecia meio que com um rap ou alguma coisa parecida com melodia de orquestra no fundo. Era algo assim nesse sentido. E eu não estava com medo, eu só deixei acontecer. Enquanto eu analisava, porque para analisar eu não posso atrapalhar o processo. Eu entendi que eu não ia guardar a música para contar para ninguém depois, né? E eu nem sabia se leria esse relato porque tinha muita coisa e eu sabia que não lembraria de tudo para começo de conversa. Eu não briguei. Em momento algum da aventura eu tive raiva, tive aflição só e me concentrei sempre que eu precisei. Tive sensação de desconforto, mas firmei e de repente me vi diante dessa bruxa novamente e ela me disse: até que eu gostei de você. Eu estou chamando ela de bruxa aqui, mas pode ser até uma forma meio maldosa minha ou não, né? Porque tem gente que nem se importa, até prefere ser chamada de bruxa hoje em dia. Era uma criatura que dominava forças. O problema... e feminina. O problema é que sua mestra é minha inimiga. Faz muito tempo, ela falou. Inclusive, ela disse o nome da minha mestra e era um nome russo, que só lembro porque associei a uma personagem de história que eu conheço. Ah, até escrevi aqui, mas prefiro não comentar. Sei lá, vai que é minha mestra mesmo, vou resguardá-la. E o nome da bruxa eu associei a uma personagem que eu já usei em livros. Que eu não escrevi aqui não, hein? E eu fui pesquisar o nome da bruxa e em hebraico tem um significado que condiz muito. Senhora, dama. E é um nome de poder. Mas eu não escrevi o nome não. E agora eu não lembro que nome é. Vacilei. Tudo bem. Fica preservado o nome da bruxa também. E eu acordei. Não relatei tudo, porque algumas partes eu sei que se perderam, porque foi muito longo. Esse processo eu entrei várias vezes em casas. Aliás, eu não escrevi aqui não, mas eu me lembro que em alguns momentos eu até tentei acordar e senti dificuldade. Eu podia forçar, mas nesse momento de forçar, eu decidi não acordar. Preferi ficar lá, como se fosse talvez uma dica de que era preciso eu encarar isso, não fugir. E aí eu acabei ficando por vontade própria. Mas eu não relatei tudo. Algumas partes eu sei que se perderam e outras eram de momentos nos quais eu estava no contexto de transição de um lugar para outro, de uma interação com a bruxa ou prisão. E ela aparecia só depois. E nesse momento eu conversava com as pessoas de lá,
um tanto imerso no contexto do lugar. E aqui eu escrevi: eu tenho evento amanhã e preciso ir para montar espaço hoje, estou correndo. Eu estou correndo, eu estou exausto agora, neste momento que vos falo. Esse vídeo ficou um pouco bagunçado, mas tem algumas mensagens interessantes aqui, pistas talvez a serem levadas em consideração. Eu talvez tenha uma mestra que tenha inimiga ou, né, adversária, e por isso a mulher pegou no meu pé, mas às vezes a minha mestra viu isso como treinamento e falou: ele aguenta, e deixou. Eu sempre acho interessante confrontar os meus medos, e estar fora do corpo proporciona isso de uma forma muito única. Não tem como fugir do que é mais necessário para a gente, da nossa verdade, que aqui a gente pode esconder, porque o contexto é outro, a situação é outra. Eu acho até que acaba vindo e criando uma situação para a gente lidar com aquilo, mas é tão pontual e, no geral, a gente faz de tudo para fugir dessa situação, que às vezes a gente só tem que encarar. Eu achei muito legal quando eu fiz isso eu fiz um círculo com palavras de poder e fiz com que ele girasse de um jeito meio maluco, como um anel, um bambolê, comigo no meio, enquanto coisas aconteciam, quando tudo se borrou ali, né? E mesmo assim eu não acordei, eu continuei transitando de, sei lá, dimensões para dimensões. Foi um pouco confusa a minha leitura aqui, mas os momentos de lucidez lá foram grandes quando aconteciam, e eu conversava com essa bruxa. Esse fato de eu vê-la, ela ter assimilado, né, outras crianças, e ter ali uma versão criança, uma versão adulta, uma versão adolescente, me lembrou muito um desenho antigo que era dos Gárgulas. Eu não lembro bem do desenho porque acho que era dos anos 2000, talvez. Mas tinha uma bruxa lá, ou 3 bruxas, que elas apareciam em alguns momentos. Não sei se elas eram senhoras de Avalon, tinha alguma coisa a ver assim da ilha. Eu não lembro o contexto, mas elas sempre estavam em 3, e às vezes ela parecia criança, às vezes adulta. Acho até que intermediário, mas geralmente as 3 estavam com a mesma idade. Não lembro muito exatamente não. Mas achei curioso isso. Eu me arrependo de não ter escrito o nome da bruxa, porque geralmente eu escrevo para mim, para deixar registrado. E acabei lendo um relato que eu não sei se era para falar dessa bruxa não. Já passou algum tempo, talvez ela volte essa noite para me cobrar satisfações, mas aí também vai ser interessante. Mas acho que não. Acho que era mais porque ela estava no meu quintal. Tem crianças lá, eu tenho priminhos, né? Eles vão lá, mas acho que não era nem essas crianças que ela estava... Porque tem uma realidade paralela, extrafísica, em todos os lugares. E tem seres vivendo lá. Às vezes eram essas crianças que ela buscava nesses lugares, que estavam estagnadas nesses cenários. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Eu vou correr, editar esse vídeo minimamente, no momento em que eu fui fechar janelas e coisas do tipo, porque logo mais eu preciso sair e trabalhar um bom bocado. A música, curiosamente agora que eu estava lendo, a música que eu escutei, ela tinha o ritmo de um tipo de rap que eu acho interessante. Eu fui numa peça teatral ontem, aproveitei que fui para o meu bairro, eu visitei a minha irmã e minha sobrinha na quinta-feira, eu fui à noite numa peça teatral de uma companhia de teatro que tem no meu bairro, e foi muito legal. Até postei no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, trechos, e lá no final desses trechos eles cantam um rap. E era mais ou menos aquilo ali, agora que eu li esse relato, coincidentemente ou não, era muito parecido com isso, só que era muito longo e muito rimado, e
e não repetia frase alguma, não tinha um refrão. Foi muito longo, eu achei essa parte também muito legal. Contando a história da bruxa. Só que não, eu não lembro da história da bruxa inteira, eu estava deslumbrado, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava me deslocando no espaço, entre borrões coloridos, o que me lembrou muito o filme Amor Além da Vida, por causa da referência que o cara, né, o Robin Williams, o personagem interpretado por ele, tinha, porque a esposa dele era pintora, né, então a realidade extrafísica dele tinha essa camada, esse filtro de pintura, até ele conseguir focar, era tudo borrado. Meio que aceitar, talvez, né? Não sei. Adaptar-se. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Deixe comentários, deixe perguntas. Caso queira entrar no canal, no grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Terça-feira, às 20 horas, tem live. Então, conversamos lá ao vivo. Quem puder estar presente. Vamos dar tchau pra Nix. Ela está meio que apagada, né? Porque a luz aqui coloca o foco em mim. E ali, ó, Pokémonzinha. Hasta.